Alguém aí quer uma gorjeta? Isso é pelo seu trabalho que foi bem feitinho. Crianças, vocês já são grandes trabalhadores. Já está na hora de abrir uma conta no banco, viu? Assim dá para colocar seu dinheiro para trabalhar por vocês. Gostaríamos de abrir contas bancárias, por favor. Oba, já somos como os adultos. Sim, nós temos o nosso próprio dinheiro no banco. Talvez a sua primeira experiência ao colocar dinheiro no banco não foi tão calorosa como essa. Mas o que os antepassados pensavam, o que você ainda pensa, é que você tem um saldo em conta bancária. E este saldo é seu dinheiro no banco. Mas não é. Se tivermos uma caixa de depósito no banco, os valores que colocamos dentro ainda são nossos. E nós estamos alugando um espaço seguro para guardá-los. Mas usar a palavra depósito quando nos referimos a uma conta bancária é enganoso. Um depósito bancário, na verdade, é um empréstimo. O que o valor da nossa conta bancária significa, na verdade, é quanto dinheiro que o banco deve a nós. É um registro da promessa de pagamento que o banco realiza para nos devolver o dinheiro. Não é o próprio dinheiro que depositamos. A verdade é que quando entregamos o conteúdo do porquinho ao caixa do banco, o nosso dinheiro passa a ser do banco. E o banco pode fazer do dinheiro o que quiser. Todo o dinheiro do banco pertence ao banco, nada nos pertence. O depositante leva um conveniente e seguro talão de cheques para usar em lugar do dinheiro. É por isso que o banco nos paga juros. Emprestamos o nosso dinheiro ao banco. Isso parece ser uma distinção semântica. Nós sabemos que podemos ir ao banco a qualquer hora e buscar o dinheiro que nós temos lá, se quisermos. Mas a distinção não é semântica, nem é trivial. A distinção é crucial. O que acontece no sistema bancário é interessante a todos nós, mas mesmo assim, somente muitos poucos de nós é que sabem como funciona realmente o sistema bancário. A economia mundial funciona com um sistema de crédito fornecido pelos bancos. E quando esse sistema de crédito tem problema, todas as pessoas sofrem. Inadimplência, execução imobiliária, falências, falhas bancárias, resgates governamentais. Para piorar as coisas, as justificativas dessas quebras nunca focam a raiz do problema. E na sua maioria, parte das notas e das moedas, elas significam somente de 1 a 5% do total do dinheiro em circulação. Todo o dinheiro que existe hoje em dia foi criado quando se fez o empréstimo bancário, onde os bancos requerem o empréstimo mais juros. E isso é chamado de reembolso. Isso não só faz com que a existência do dinheiro dependa totalmente da existência do crédito bancário, como também o sistema como um todo já começa falido desde o princípio. Como o débito total, empréstimo mais juros, excedem o total de ativos logo a partir da assinatura do primeiro documento, do empréstimo. Como o sistema bancário mundial está caminhando para o colapso mundial, existem cada vez mais pessoas percebendo da realidade das práticas dos bancos na atualidade. Muitos perderam suas casas e seus trabalhos devido às práticas insustentáveis dos credores, que são os emprestadores de dinheiro. Está na hora das pessoas compreenderem o dinheiro e mudar radicalmente a forma como ele funciona. Primeiro, é preciso clarificar o que significam os termos bancários. Agora que já sabemos o que significa depósito, que é um empréstimo a um banco, a próxima questão é, o que é o empréstimo que pedimos ao banco? Quando assinamos o empréstimo, fazemos um juramento de pagar a quantia do empréstimo, mais os seus juros. Em troca, o banco acredita na nossa conta a mesma quantia, chamada de empréstimo. Quando dizemos que o banco colocou dinheiro na nossa conta, na realidade, a única coisa que o banco colocou na nossa conta foi a sua promessa de pagar o dinheiro. O que aconteceu na realidade foi uma troca de promessas. Nenhuma parte entrega alguma coisa a outra, exceto promessas iguais de dívidas.
Então, o que é um emprestador e o que é um mutuário? Os termos empréstimo, emprestador, mutuário são todos enganadores. A verdade está aqui. As duas partes trocam as promessas de pagamento e no processo criaram algo chamado de crédito bancário ou dinheiro no talão de cheques, nos cartões que podem ser gastos legalmente como dinheiro. O crédito bancário pode ser gasto porque nós, na nossa inocência, notamos que cada vez que depositamos na nossa conta, o saldo aumenta pela mesma quantia. De fato, se não depositássemos nada, a nossa conta estaria sem saldo, zero. Por isso, assumimos naturalmente que o dinheiro que está numa conta bancária é dinheiro que foi depositado por alguém, o teu dinheiro no banco. Incorreto. A conta bancária é uma promessa de pagamento, não é dinheiro em si. De fato, a promessa sempre indica a ausência do item prometido. Se não fosse assim, por que é que precisaria de ser prometido? Agora, porque todas as contas bancárias são, na verdade, promessas de pagamento, o banco e o mutuário podem simplesmente fazer uma troca de promessas. Assim, basta digitar num teclado e vai aparecer um saldo positivo na conta do mutuário, sem que ninguém colocasse dinheiro existente lá dentro. Os bancos comerciais criam dinheiro de cheques sempre que concedem empréstimo. Que diferença teria se duas pessoas se encontrassem numa caverna e com uma impressora e criassem dinheiro novo dessa forma? Nós entendemos intuitivamente o ato de fraude, chamado de falsificação. Ao imprimir notas de dinheiro falso, os falsificadores também estão criando dinheiro a partir do nada. O dinheiro dá-nos a habilidade de comprar os bens e os serviços do mundo. Está claro que os falsificadores criaram uma nova habilidade para comprar bens e serviços sem dar nada em troca, exceto o papel. Os falsificadores têm algo em troca de nada, diretamente às custas de quem foi apanhado com seu dinheiro falso. E se esse dinheiro falso não for descoberto, o dinheiro falso dilui o fornecimento do dinheiro roubado de todas as pessoas. A falsificação é um crime muito sério e é fácil de entender por quê. Porque enganaram um acordo social básico, o mandamento não furtarás. Mas tomar o empréstimo ao banco também cria um novo poder de compra. Contudo, em vez de ser considerado uma forma de roubo, é a própria base do nosso sistema monetário. Como é que uma forma de criar dinheiro a partir do nada se tornou num crime e a outra se tornou uma prática de negócios padrão e a fonte de quase todo o nosso dinheiro? Para compreendermos o como, devemos ver a história das leis que geram o comércio. Mas antes disso, temos de entender a própria lógica do processo, a anatomia de um empréstimo. O motivo. O mutuário quer comprar um item, mas neste momento não tem dinheiro. Contudo, o mutuário é digno de confiança, de ter dinheiro suficiente ao longo do tempo para pagar o valor original do item e os juros no empréstimo. Então, ele vai a um banco para pedir o empréstimo. O mutuário é capaz de fazer uma promessa credível que vai ter dinheiro no futuro. Porque nesse momento, ele apresenta-se com os bolsos vazios. E é por isso que ele precisa do empréstimo. O método. O banco faz com que o mutuário assine um acordo. Nesse acordo, o mutuário promete reembolsar o banco a quantia total do empréstimo, mais os juros. Ou, caso não cumpra, promete entregar ao banco o objeto que vai ser comprado com o empréstimo. Isso é feito muitas vezes, todos os dias, em todo o mundo. Mas há um problema. Como é que o mutuário pode atestar uma garantia? Uma coisa que o mutuário ainda não é proprietário. Se eu quisesse pedir a você um dinheiro emprestado para ir num cruzeiro luxuoso à Europa, você aceitaria o carro do meu vizinho como garantia de reembolso do empréstimo? Claro que não. Porque você sabe perfeitamente que eu não tenho nenhum direito legal para te dar o carro do meu vizinho, independentemente de quanto te devo. Mas, se em vez disso, eu prometesse comprar o carro do meu vizinho com dinheiro que você me emprestar, aí a situação é diferente. Assim você poderia concordar
em me emprestar o dinheiro, acreditando que eu iria comprar o carro. E o próprio carro seria a garantia do empréstimo, uma vez que ele já esteja em meu nome. Contudo, até que a transação seja completada, o teu empréstimo do dinheiro não pode ser assegurado com o título do carro. Esse problema de sequências de eventos pode ser simplesmente evitado. Você pode comprar o carro e depois pode vendê-lo a mim. O banco também pode fazer da mesma forma. Se o mutuário se compromete a comprar o item ao banco, por que é que o banco não compra com seu dinheiro e depois vende-o ao mutuário, a prestações e com juros? Bem, a resposta a essa pergunta é muito simples. É porque o banco, tal como o mutuário, veio para a transação com os bolsos vazios. O banco cumpriu sua parte na chamada transação do empréstimo, através da criação de uma conta bancária ao mutuário. A verdade é que o chamado mutuário financiou sua própria conta bancária, fazendo uma promessa fraudulenta com um carro que não tem ainda como garantia. No banco, o chamado credor não investiu dinheiro existente nenhum. E se tudo correr bem, nunca colocará dinheiro. A aceitação da fraude. O mutuário agora pensa que os números da sua conta bancária agora representam o seu dinheiro no banco. Ele, como todos nós, não entende a diferença entre o dinheiro existente e a promessa do dinheiro. Se podes gastá-lo, o que importa? Então agora, a questão é, a vendedora do item aceita a promessa do banco como pagamento, enquanto que umas pessoas só aceitam o pagamento em dinheiro vivo. A maioria diz sim a um cheque ou uma transferência eletrônica do banco do comprador. Porque a vendedora sabe, por experiência, que pode depositar o cheque no seu banco e a sua conta aumentará com o valor depositado. E então, o que é que acontece a seguir? Equilíbrio das promessas. Obviamente, o banco do comprador deve ao banco da vendedora o valor do empréstimo. Então pode estar pensando agora, a promessa do banco de pagamento ao mutuário acabou de se transformar pela transação em uma promessa de pagamento ao banco da vendedora. Então, agora o banco da vendedora tem de transferir algum do seu dinheiro existente para o banco do comprador. Correto? Sim, mas provavelmente só uma pequena parte. A longo prazo, enquanto o banco tiver uma cota justa de depósitos, a quantidade de dinheiro líquido existente que o banco necessita para cobrir seus empréstimos pode ser, teoricamente, zero. Como? Bem, imagine primeiro que a vendedora tem a conta no mesmo banco que o comprador. A vendedora deposita o cheque do comprador na sua conta bancária. Tudo que o banco tem a fazer para concluir a transação é diminuir da conta do comprador e aumentar na conta da vendedora a mesma quantia. Como ambas as contas são, na verdade, promessas, não existe dinheiro envolvido na transação. Qual é o resultado final? O banco criou crédito bancário para o mutuário no total de dólares. O mutuário comprou o carro que existe no mundo das coisas de verdade. E a vendedora agora tem aquele crédito de dólares. Com isso, foi criada uma nova dívida no valor de dólares em bens de valor a partir do nada, com $0 no banco. E ainda por cima, o banco agora tem de ser reembolsado desse dito dinheiro pelo mutuário honesto, mas os juros, ou o banco, fica com o carro. Normalmente, um número de magia como este só é visto nos palcos dos circos. Financiar sem fundos. Por isso, agora vamos examinar o que acontece se a vendedora deposita o seu cheque no outro banco. Isso não requer uma transferência de fundos bancários existentes do banco do comprador para o banco da vendedora? Talvez. Mas é quase certo que nunca será nada parecido com a quantia total, porque, de fato, o sistema bancário funciona como se fosse só banco. Para demonstrar isso, vamos adicionar outra transação a este cenário. Neste mesmo dia, o banco da vendedora faz um empréstimo semelhante a uma velhota, que comprou um sistema de cinema em casa, um home theater. A loja de eletrônica depositou o cheque dela no seu banco. O banco da loja de eletrônica fez um empréstimo semelhante que foi depositado na conta bancária do mutuário. E quando os diversos saldos bancários foram ajustados, os bancos não deviam nada uns aos outros. E mesmo que houvesse diferenças, teriam sido uma pequena parte do crédito total criado.
Então, até agora, já podemos afirmar que os bancos não emprestam exatamente o dinheiro depositado pelos seus clientes, como muitos de nós imaginávamos. Eles ainda necessitam de depósitos para realizar os empréstimos. Isso é porque os bancos necessitam de receitas de crédito de outros bancos para contrabalançar o seu próprio crédito, que é depositado nesses outros bancos. Desde que os bancos mantêm o crédito que sai deles equilibrado com o crédito que entra, eles são livres para fazer novos empréstimos. Os bancos têm liberdade para investir os seus próprios fundos em títulos das corporações governamentais e em qualquer outros instrumentos que o seu alvará permita. Se desenharmos um diagrama de tudo, vai parecer com isso: dívida pessoal, pagamento do empréstimo, títulos governamentais, impostos, títulos da corporação, preços. Os juros que os governos e as corporações pagam aos bancos dos seus títulos são pagos por nós. Pagamos juntamente com parte de nossos impostos e pagamos nos preços de todos os bens e serviços que compramos. E também há mais uma coisinha que é passada para nós. É o risco que o banco entre em falência e não possa cumprir as suas promessas de pagamento. Agora podem pensar, como é que um banco pode falir se eles nunca entram com dinheiro? O que podem perder? A resposta a esta pergunta é: os bancos, ao contrário dos falsificadores, são legalmente autorizados e criam dinheiro novo, mas somente através das regras de contabilidade. Os bancos só podem criar dinheiro ao colocar os pagamentos do mutuário como garantia nos ativos, no lado positivo dos ativos, e o saldo no lado negativo, com a quantia de empréstimo, ou o que os bancos chamam de depósito de passivos, criado pelo banco. Quando o mutuário falta com os pagamentos, os ativos colocados como garantia de pagamento são tomados pelo banco e são vendidos. Em um mercado em declínio, quando é mais provável acontecerem as posses dos bancos, o novo valor dos ativos é mais baixo e não cobre os passivos do banco, que foram baseados no antigo valor quando os ativos valiam mais. Isso parece como perdas nos livros dos bancos. Quando há um elevado número de execuções bancárias, como no mercado imobiliário em colapso, a maioria das garantias bancárias dos bancos simplesmente evapora-se à medida que o preço das casas baixa, expondo os bancos a elevadas perdas de capital. Na verdade, não somente números criados a partir do nada, mas os bancos têm de fazer o que ditam esses números. E as consequências das falhas aritméticas dos bancos incluem estagnação econômica, desintegração social, caos total financeiro, e acabam-se as leis, fome e guerra. Então, para resumir, podemos afirmar que, da troca da promessa entre credor e mutuário, a sociedade consegue uma inflação crônica e uma dependência nos bancos para crescentes injeções de dinheiro, para no final ter de pagar juros impossíveis de pagar. E isso resulta em um inescapável conjunto de acontecimentos, tais como uma aceleração da dívida e desvalorização do dinheiro. E a única alternativa será um deflacionário colapso da economia, seguido por caos social ou guerra. Esta situação iminente e não saudável será filtrada pela sociedade, criando problemas a todos os níveis. Não há dinheiro para rendimento garantido, sistema de saúde universal, renovação de infraestruturas. Somos como dependentes viciados. Mas o vício não é heroína, é o dinheiro do crédito. E, eventualmente, a nossa capacidade coletiva de pedir empréstimos e reembolsar tanto crédito torna-se exaustiva. Isso cria, então, uma constante necessidade pela expansão do crédito a novos mercados. E, em essência, criando um imperativo fiscal para obrigar toda a gente do mundo a ir cada vez mais e endividar-se para sempre. Nos Estados Unidos, essa constante expansão da dívida levou uma dívida total do mercado do crédito em 2008 de mais de 53 trilhões de dólares, o que é cerca de 5 vezes mais que o produto interno bruto do país. Então o mundo, no seu geral, está contente com o final da transação dos empréstimos? Provavelmente não. Mas o mundo, no seu geral, quase não tem consciência da origem desses problemas. O sistema ilusório de falsificação e o controle oculto que é o sistema bancário moderno. Então, e os bancos? Como é que os bancos tiram vantagem desse sistema? Bem, em primeiro lugar, colocando somente uma pequena fração do dinheiro que eles emprestam, os bancos obtiveram um rio de rendimento a partir dos juros dos empréstimos dos consumidores e das hipotecas. Em segundo lugar, utilizando seus poderes de crédito, adquirem grandes títulos das empresas e dos governos. Ou seja, os bancos apropriam-se do controle dos governos e das empresas.
E em terceiro lugar, devido a inevitáveis faltas de pagamento, os bancos ganham títulos legais de propriedades reais em volta do mundo todo. E, finalmente, se o pior acontece, se os mutuários têm falhas em massa, causando aos bancos imensas perdas, os governos são forçados a salvar os bancos, com resgates multibilionários para salvar o sistema financeiro. E com o que é que são financiados estes resgates? Adivinhou? Mais dívida de impostos. Dívida. Esse sistema está muito bem formulado, e a maioria das vítimas não tem conhecimento disso. Se está agora pensando que deveria haver uma lei para isso, existe um conjunto de leis que faz com que tudo isso seja legal. Da lei comum, do senso comum e da justiça natural. Primeira violação é a fraude que o mutuário comete ao garantir algo que ele ainda não tem. E o banco é cúmplice porque aceita essa garantia fraudulenta como garantia de pagamento ao crédito que ele cria. Segunda violação é a falha do banco ao não revelar a verdadeira natureza do contrato. O banco chama isso de um empréstimo, levando o mutuário a acreditar que ele ou ela está recebendo um empréstimo de dinheiro existente. Mas o banco sabe perfeitamente que só está fornecendo uma nova promessa de pagamento simplesmente digitada no computador. Uma promessa que o banco sabe que provavelmente nunca terá que cumprir. Terceira violação. O acordo do empréstimo deveria de ser inválido, porque contratos impossíveis são legalmente inválidos. O banco está criando um contrato impossível porque as condições requeridas para garantir que o mutuário tenha oportunidade de pagar o empréstimo, o valor do empréstimo mais os juros, não são cumpridos. A não ser que o sistema cumpra 100% da reciclagem de ambos os valores do empréstimo e dos juros, o que na verdade não cumpre. Alguns mutuários não vão conseguir pagar e perder a sua garantia de empréstimo, simplesmente devido à escassez sistemática do dinheiro. Quarta violação é a violação da lei natural pela lei dos contratos, que confere automaticamente legitimidade ao título em qualquer contrato, se o contrato for vendido a uma terceira parte por uma consideração válida. Isto viola o princípio que um não pode dar um melhor título do que aquele que tem. Quinta violação, mas provavelmente a maior fraude de todas, é que a maioria das pessoas que produzem a verdadeira riqueza do mundo estão em dívida e estão em risco de perder tudo aquilo, porque trabalharam arduamente para banqueiros que fabricam dinheiro meramente através de promessas de pagamento. E onde é que isso nos leva? Somos reféns de uma economia que tem de crescer cada vez mais depressa. Isso para conseguir acompanhar um crescente fornecimento de dinheiro, ou todo o sistema entra em colapso e arruína-se. O sistema do dinheiro que está atualmente estruturado recusa-se a reconhecer que a verdadeira economia está limitada pela capacidade do planeta para fornecer as matérias-primas e também os serviços de lixeiras que a economia necessita. O planeta é finito. Por isso deveria ser óbvio que a economia não pode crescer a um ritmo muito acelerado para sempre. O nosso sistema de dinheiro atual anda como o carro do filme, que não podia diminuir a velocidade, ou a bomba instalada no carro explodiria. E a nossa situação é ainda pior, porque a criação da dívida tem que estar sempre acelerada, ou toda a economia entra em colapso. A noção de que seja possível um crescimento acelerado e perpétuo é a grande falácia, ou seja, a grande mentira da economia moderna. É uma alucinação fatal nascida da ganância. O colapso econômico, social e ambiental sem precedentes é inevitável. E esse sistema monetário não tem esperança e é incapaz de se adaptar. Reforma do sistema monetário já. Não admira que os reformistas do sistema monetário por todo o planeta insistam que todo o sistema monetário tem que ser reconstruído. Então, qual é a solução? Uma ideia sugerida por muitas pessoas é voltar aos dias em que o dinheiro era apoiado pelo ouro. O argumento é de que o ouro é um verdadeiro dinheiro porque tem um valor hereditário. O princípio mais importante aqui é que o dinheiro deve ser de uma comodidade que é valiosa devido à sua escassez. E o ouro é escasso. Como regra geral, aqueles que detêm o dinheiro atualmente também acreditam que o dinheiro deveria de existir e ser independente do governo.
Do outro lado, os que acreditam que a criação do dinheiro deveria ser exclusiva dos governos. O governo, que representa todas as pessoas, deveria de gastar o dinheiro existente no interesse público, apoiando o valor da moeda naquilo que era o gasto do dinheiro. Tendo recuperado simplesmente o poder de gastar o dinheiro que existe, o governo nunca teria necessidade de ter dívida ou pagar juros. E é claro que se o governo continuasse sempre gastando, resultaria numa moeda sem valor. Para impedir a inflação, o dinheiro também tinha que ser extinguido. Isso poderia ser conseguido usando uma grande variedade de impostos, também recursos reais e honorário dos utilizadores. Os gastos do governo, os impostos do governo poderiam assim criar um equilíbrio perfeito. Contudo, o objetivo dos impostos seria conseguir uma estabilização de preços, porque o governo não necessitaria de rendimentos provenientes dos impostos para continuar funcionando. Ao longo dos séculos, ambos os sistemas, como o sistema do ouro e vários sistemas de dinheiro de crédito do governo, foram utilizados, mas somente o sistema do ouro ainda continuou para o século XXI. Isso não foi porque o dinheiro de crédito do governo não fosse valioso, porque foi dentro do próprio país onde era aceito como pagamento do imposto. Mas até a invenção do atual sistema de troca de moeda, as trocas internacionais tinham de ser efetuadas em ouro. Além disso, o ouro sempre foi um fascínio sobrenatural para os humanos durante muito tempo. Nós fomos condicionados a pensar há milênios de que o ouro é sinônimo de riqueza. Contudo, essa não é a única forma de pensar em dinheiro. O dinheiro é, na sua origem, uma ideia. Uma ideia inventada pelos humanos para transformar uma simples substância numa civilização complexa. Foi o desenvolvimento do dinheiro que tornou possível a especialização do trabalho e a troca indireta de bens e serviços ao longo da evolução do dinheiro, da troca direta, a padronização dos comércios de bens, continuando até a moeda padrão, as promessas de papel baseadas em metais preciosos e até as promessas digitais, baseadas em dinheiro de papel, até mesmo as atuais promessas de pagamento digitais, baseadas em promessas digitais. Durante toda essa longa evolução, a ideia que sempre prevaleceu foi atingir maior flexibilidade, utilizando promessas de pagamentos convenientes e seguras, em vez do próprio dinheiro. O problema que tem o dinheiro das promessas de pagamento, e que sempre teve, é que dá uma excelente oportunidade para enganar. Poder criar mais promessas sem que haja coisas reais para apoiar essas promessas. Mas será que isso existe de uma forma de trocar dinheiro real, de uma forma conveniente e segura com um sistema de promessas de pagamento? Agora sim, existe. Dinheiro digital, conveniente e seguro, é agora uma possibilidade devido às novas tecnologias de encriptação. Funciona assim. Imagine tirar o número da série de uma nota de dólar e dispensar o papel. O que é que consegue? Dólar digital. Dólar digital pode ser transferido eletronicamente à volta do mundo, tão facilmente e seguramente quanto o dólar de promessa de pagamento. Contudo, e esse é o grande conteúdo, o dinheiro digital, ao ser completamente eletrônico, é como uma moeda de metal. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, a multiplicação das promessas pode ser evitada ao insistir no pagamento real em dinheiro, papel ou digital. Nós nem precisamos de ter esse dinheiro digital num banco, porque fornece a sua própria proteção e pode ser transferível pela internet. E dinheiro digital transferível instantaneamente pode ter funções inteligentes. Pode ir muito mais longe do que o dinheiro já foi capaz antes. Por exemplo, com a inserção de um simples programa de matemática, o dinheiro pode calcular o seu próprio valor, eliminando a especulação humana, manipulação e erro. Não seria ótimo? Entretanto, já existem pessoas trabalhando para reformar o sistema monetário através da legislação. Iniciativas como o Ato Reformista Monetário e o Ato Monetário Americano do Instituto Americano, que já foram escritos. Os atos descrevem em detalhes como devolver o poder de criar dinheiro exclusivamente ao governo. E assim limita os bancos a emprestar somente o dinheiro existente, como a maioria das pessoas imagina que funciona atualmente.
indiferentemente de onde são criadas as ideias, independentemente em que país são originalizadas, todas as ideias têm o mesmo objetivo: os benefícios da criação do dinheiro pertencente ao público. Atualmente, o dinheiro não é criado para o benefício da sociedade, mas para o lucro dos bancos privados. Os bancos gostam de criar enormes quantidades de dinheiro a partir da nossa dívida, porque quanto mais pedimos emprestado, mais os bancos ganham, mais dos juros e tornam-se mais ricos. Nesse processo, os bancos ganham mais, como controle sobre toda a gente, indivíduos, indústrias e governos. Dinheiro em abundância normalmente leva a bolhas de especulação que faz com que os que criam se tornem ricos. Mas como já testemunhamos, essas bolhas inevitavelmente vão rebentar-se sob o enorme peso da crescente procura pelos exigentes juros. Os perdedores são muitos, incluindo os governos, já sobrecarregados com a diminuição do rendimento dos impostos. Os governos são obrigados a adicionar trilhões a essa dívida, de forma a resgatar os bancos que são a causa do problema. Caso contrário, não teria um sistema monetário. É uma situação absurda e trágica, considerando que o governo poderia criar o dinheiro e gastá-lo sem juros em infraestruturas, na educação e no sistema de saúde universal. E a maioria desse dinheiro livre de dívida estaria na economia sob a forma de salários, circulando em todos os níveis da sociedade e para benefício de todos. Esse tipo de dinheiro abundante iria fundar uma vigorosa e produtiva economia, em que as poupanças das pessoas financiariam empréstimos honestos de dinheiro existente e real. Na sua origem, o dinheiro é um meio que utilizamos para trocar valores verdadeiros e reais. Sem valor real no mundo, o dinheiro não vale nada. Não podes comê-lo. Como já vimos antes, é o mundo real que faz o empréstimo, não é o banco. Mas nós, as pessoas, em conjunto com as bênçãos do mundo natural, somos a fonte de toda e real riqueza. Por isso, a criação do dinheiro e seus benefícios pertence ao público, não aos bancos privados. E os juros? Como vimos, os juros colocam um problema aritmético. É um problema que só pode ser resolvido dessas formas: falhas e execuções bancárias, crescimento perpétuo do fornecimento do dinheiro, a solução preferível, reciclagem de 100% dos juros ao serem gastos. Mas esta reciclagem a esse nível só pode ser cumprida ao nacionalizar a indústria bancária em nome do interesse do público. Por exemplo, os juros ganhos a partir dos serviços dos bancos públicos poderiam ser pagos a todos como um dividendo aos cidadãos, ou poderia ser usado para financiar o governo, em vez de haver impostos, como foi feito e com sucesso na Pensilvânia colonial. E isso é só uma ideia de uma sociedade que organizou seu sistema monetário de forma diferente. Sempre houveram alternativas e existem alternativas hoje. Mas o que a evolução do dinheiro realmente nos ensina é que a real medição do valor do dinheiro é muito simplesmente a sua utilidade como sendo dinheiro. E existem várias formas diferentes para criar dinheiro útil. Por exemplo, o dinheiro pode ser uma simples promessa de pagamento individual, um juramento do seu próprio serviço como um produto, como em algumas moedas baseadas em serviços comunitários, tais como o sistema LETS ou tempo em dólar. Já existem milhões desses sistemas comunitários em círculo de confiança, onde podem contar com os membros que emitem o crédito de si mesmos. Essas moedas dessas comunidades podem salvar vidas na eventualidade de ocorrer um colapso catastrófico do sistema bancário convencional. Quando a escassez de dinheiro ou a hiperinflação param o comércio e estagnam a economia, aqui uma moeda local pode suster uma economia local. Essas propostas são muito radicais? Claro que sim. Mas atualmente vamos ter que enfrentar desafios sem precedentes. O crescimento já não nos permite parar face a uma dívida monumental que tem de estar constantemente aumentando para evitar que o castelo de cartas entre em colapso. Falhas dos bancos e catástrofes sociais e ambientais é o que vamos ter que enfrentar, a não ser que mudemos radicalmente o rumo.
Nós devemos transformar o nosso sistema monetário para um que se adapte a um futuro que nós podemos prever hoje. Para começar, nós temos de examinar os outros sistemas monetários existentes, que possam lidar com uma vasta diminuição econômica, sem induzir uma massiva execução bancária e de falências. Mas o que é que pode fazer mesmo agora? Bem, agora existem pessoas e organizações à volta do mundo que entendem o problema e também as injustiças do atual sistema monetário. E pode juntar-se a eles, num esforço para divulgar as mudanças fundamentais que necessitamos. Está na hora de falarmos com nossos amigos, e essa é a melhor hora para fazê-lo. Quando os bancos falidos têm de ser resgatados pelo governo, para os quais os bancos estavam antes emprestando dinheiro, em condições de fraude, e as falhas fatais do atual sistema estão à vista para toda a gente ver. Mas as soluções também estão à vista, e basta olhar com atenção. Não podemos suportar mais a forma como decorrem os negócios. Fazendo ajustes no sistema atual não vai nos ajudar, nem salvar. As mudanças que necessitamos fazer são radicais e dedicadas ao bem-estar de todos, não ao controle e lucro de alguns. Para fazer essas mudanças, nós precisamos esquecer as antigas normas e a fé mal colocada. Nós temos de enfrentar o desafio de uma completa transformação. Justiça social, a realidade chamada por nós. Sobrevivência.